O homem é aquilo que pensa. James Allen, escritor e filósofo britânico, que nos deixa aí um livro falando a respeito disso e vários outros livros falando sobre a área da mente, sobre comportamentos. Mas essa frase que nós tanto conhecemos na nossa atualidade, na nossa caminhada de vida, ela provém lá de Provérbios 23:7, onde Salomão, o homem mais sábio do mundo, que já existiu, nos falou: no coração do homem, como ele pensa, assim é. Então, conforme nós pensamos, assim nós realmente somos. Então, quando nós começamos a transformar os nossos pensamentos, nós então começamos a mudar o nosso software, nós começamos a alinhar os nossos pensamentos diante daquilo que a palavra de Deus nos fala. E então nós começamos a ter verdadeiramente ali o que está escrito em Romanos 12:2 sobre a renovação dos nossos pensamentos. Mas hoje eu quero falar em específico sobre o ciclo da mente. Como que funciona ali o nosso ciclo da mente, pensamentos, emoções, reações, comportamentos, atitudes, como que funciona o ciclo da mente? Quando nós entendemos esse funcionamento, nós começamos a quebrar situações e nós começamos então a fazer uma limpeza nos nossos pensamentos, nas nossas reações, na nossa maneira de ver, na lente dos nossos óculos. Então a nossa visão começa a ficar uma visão mais clara da realidade. A palavra de Deus nos fala em muitas passagens de que os nossos pensamentos provêm do nosso coração. A ciência ainda não comprova, a neurociências ainda não chegou a essa comprovação, mas já está comprovado que existem nos nossos corações neurônios no nosso coração que são neurônios de memória. Então, quando nós conseguimos mudar a nossa maneira de ver, nós estamos mudando aqui o nosso caráter, o nosso coração, e nós fazemos isso através da palavra de Deus também, né? A ciência nos ensina, mas mais do que a palavra de Deus, que vem, Jesus vem e nos transforma, muda o nosso caráter, muda a nossa maneira de ser, e então nós teremos uma mente renovada verdadeiramente. Mas o importante é saber como que esse ciclo funciona. Nós temos um estímulo, nós começamos ali pelo estímulo, entramos no ambiente, eu vou dar um exemplo profissional. Entramos no ambiente, meu chefe está lá no final ali da sala, ele olha para mim e me ignora. Eu já tenho ali um estímulo. Esse estímulo vai gerar em mim um gatilho. Este gatilho vai puxar as memórias antigas que eu tive de rejeição, de medo, de insegurança, memórias de ter sido ignorada em algum contexto, em alguma situação ou algumas situações, de memórias onde o que eu falava não era ouvido, sempre o que eu falava não era levado em conta. Então o gatilho é disparado. A partir do momento que esse gatilho é disparado, então os pensamentos que provêm aqui do nosso coração começam a fluir, começam a vir, e nós temos uma outra explicação, que isso é para um próximo vídeo, que saem dois pensamentos daqui, um pensamento ele vem aqui para o córtex frontal, né, e o outro vai lá direto para as emoções, para o sistema límbico ali, para a porta das emoções, mas isso é assunto para um outro vídeo. Mas agora, o que acontece? Então, nós temos o gatilho, nós temos o pensamento, e esse pensamento ele vai parar aqui na porta do meu emocional. E ele vem com essa carga. Nossa, você nunca é ouvida, né? Olha, o teu chefe está te ignorando, está sendo a mesma coisa que aquele teu amigo fazia contigo, ou a mesma coisa que o teu vizinho lá fazia contigo, ou que a tua irmã fazia contigo, ou que a tua mãe fazia contigo. Então, aquela bomba está ali pronta para entrar para o emocional, o lixo emocional está pronto para entrar para o emocional, mas o que nós podemos fazer? Nós podemos desarmar essa bomba quando nós estamos emocionalmente fortalecidos.
Alguns clientes chegam para a área da terapia, né, e eu mesma lá atrás, quando Deus me curou da depressão, o Senhor somente me disse: "Corta os pensamentos". O Espírito Santo me disse: "Corta os pensamentos", e eu comecei a cortar. Eu cortava a primeira sílaba. Vinham os pensamentos, eu cortava a primeira sílaba, eu não confrontava eles. Agora, a partir do momento que nós estamos mais maduros emocionalmente, a partir do momento que nós estamos mais fortalecidos emocionalmente, então nós vamos confrontar esses pensamentos. Como? O meu chefe não me ignorou, mas por que que ele fez isso? Ele sempre faz isso? Ou ele está fazendo somente agora? Eu fiz algo de errado, eu não estou trabalhando com excelência para ele, ele pode estar fazendo isso por algo que eu fiz? Eu tenho culpa nisso? Então são as perguntas que nós vamos fazer. A partir do momento que eu vou respondendo essas perguntas e eu vou dizendo: "Não, isso não tem nada a ver comigo, isso é não, ele deve estar com alguma outra situação", então eu vou desarmando essa bomba, e essa bomba ela sai da porta do meu emocional, então agora nesse momento o que vai entrar na porta do meu emocional ou para dentro do meu emocional são afirmações verdadeiras sobre a realidade. Então entra lá no meu sistema límbico, né, na minha amígdala ali, em todos os elementos ali que vão processar esse pensamento, e depois ao final do dia esse pensamento vai lá para o hipocampo e ele vai ser arquivado como uma memória permanente. Então eu vou estar arquivando uma verdade que não me causou dor, mas que foi uma solução, porque estruturou ali mais um pouquinho a minha identidade. Mostrou meu caráter como colaborador, como profissional, e tirou de mim algo que estava lá atrás, armazenado no meu inconsciente, que a cada momento, em qualquer situação onde eu era de uma certa forma, né, onde a pessoa é de uma certa forma deixada de lado ou, como fala a palavra, ignorada, essa bomba já foi desarmada e uma outra verdade começou a aparecer, e agora a pessoa começa, nas situações em que ela vai sendo confrontada, a fazer os mesmos questionamentos. Então o emocional dela vai sendo reprogramado, vai sendo limpo novamente. Então nós temos o estímulo, nós temos o gatilho, nós temos o pensamento, nós temos uma emoção então gerada a partir desse pensamento, quando nós deixamos entrar para nossa área aqui das emoções, e só que agora nós vamos ter uma emoção de não, está tudo certo. Agora, digamos que eu deixasse entrar esse pensamento destrutivo, esse lixo emocional, eu teria ali insegurança, eu teria medo, eu teria raiva, todas as emoções, né, que entrariam ali de forma desequilibrada para o meu emocional. E aí estaria gerando um comportamento, não, eu vou estar, ele fez isso comigo, eu vou fazer a mesma coisa com ele. Ou ele fez isso comigo, ou de se encolher, ou de se alterar, vou ter um comportamento em relação àquele chefe. Mas agora, diante da verdade, não, eu vou ter uma clareza. Não, esse chefe provavelmente estava com uma situação difícil ali para resolver, porque eu consegui mudar, né, aquele ciclo. Quando nós não mudamos e o nosso emocional está tão alterado, está tão desequilibrado, não só com essa situação de ser ignorado, mas com outras situações, porque ó, essas raízes elas não vêm sozinhas, elas são várias, né? E elas têm ramificações. Se sentir ignorado, se sentir sem valor, se sentir incapaz, se sentir inadequado ao ambiente. Então, quando ela vem, o que que acontece? O circuito da nossa mente, ela fecha, quando nós deixamos entrar no nosso emocional. E quando fecha o circuito da nossa mente, nós não conseguimos acessar, naquele arquivamento de memórias por empilhamento, nós não conseguimos acessar nenhuma memória boa relacionada àquele contexto ali. Nós só conseguimos acessar aquelas memórias destrutivas que têm a ver com aquele conjunto de pensamentos.
Então é como se o filtro estivesse sujo, o filtro do nosso olhar, o filtro de água, né, imagine tudo que é um copo de água ali, que está ali sujo. Então nós bloqueamos dentro daquele contexto. E os fatores que influenciam o funcionamento da mente, experiências da infância, ambiente social e familiar, ambiente profissional, estímulos sensoriais, sons, cheiros, imagens, espiritualidade, nossas crenças, as crenças pessoais, né, os padrões comportamentais, nível de estresse e autocuidado. Então, sobre essas experiências, sobre esses fatores, eu vou falar no próximo vídeo, sobre todos esses fatores que influenciam o funcionamento da nossa mente, ali, o circuito, né, o ciclo da nossa mente, e que influenciam nossos comportamentos, nossas emoções. Então, para o próximo vídeo, eu vou estar falando sobre eles. Fiquem com Deus e até o próximo.